representantes de um setor tão importante para a infraestrutura do Brasil, um setor transversal como é o setor de telecomunicações. Queria cumprimentar meus pares aqui também de mesa, a doutora Ana e doutor João Garcia, prazer também conhecê-los aqui. Antes de passar, talvez, para o tema principal, acho que desse painel, e eu não quero me alongar, porque sei também que a questão do tempo aqui é premente, mas eu não posso deixar de abordar um acontecimento central da agenda do setor de telecomunicações que ocorre, ou que deverá ocorrer, nos próximos meses. E esse acontecimento conversa bastante com a apresentação que foi feita anteriormente. Cuida-se, né, do popularmente conhecido como edital do 5G. Na verdade, ele é um certame, é um edital de direito de uso de radiofrequências, né, que são, no direito, considerado um bem público, por onde os prestadores utilizam essas faixas de radiofrequência para prestar os serviços. E esse vai ser o maior edital da história da agência, não apenas pela quantidade de objetos e a sua diversidade, e também um edital importante, porque nós estamos privilegiando uma abordagem não arrecadatória. O que significa isso? Significa que, depois de calculado o custo de oportunidade, o valor econômico do uso dessas faixas, nós vamos, na verdade, mais de 90% desse valor, ele vai ser revertido em compromissos de investimento, por óbvio, são investimentos que hoje não têm cobertura porque são locais sem atratividade econômica e financeira. Então, exemplo, o Brasil tem 22 mil localidades, segundo a definição do IBGE, 5.570 são os distritos 7. Depois você tem 16 mil distritos não 7, que são aquelas vilas, aglomerados, povoados. Na faixa de 700 MHz, que é um dos objetos desse certame, e na faixa de 2.3 GB, nós pretendemos cobrir todos esses, ou pelo menos 95% desses quase 10 mil distritos cobertos no Brasil. Serão também, tem obrigações de cobertura de mais de 27 mil quilômetros de estrada, notadamente aquelas rodovias federais que são importantes para o escoamento da indústria, da produção industrial e da produção do agro. E também há muitas outras obrigações de transporte de infraestrutura de dados de alta capacidade, que a gente chama no setor de telecomunicações de backhaul. Portanto, vai ser um setor, vai ser uma licitação bastante voltada para compromisso de investimento, e também tem a faixa de 3,5 GHz, que é a principal porta de entrada do 5G. E aí eu costumo dizer que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G ele vai remodelar a sociedade e os meios produtivos. Então, não se trata apenas de mais um G, mas de um guarda-chuva tecnológico que envolve e potencializa várias outras tecnologias, como é o caso da inteligência artificial, que foi muito abordado aqui, como é o caso de Big Data, robótica, entre outras tecnologias. Então, até o 4G a gente falava de evolução. No 5G, a gente já fala de transformação, disrupção, né? Interessante porque, se a gente pensar num estágio de conectividade, né, acho que o primeiro estágio foi conectar os domicílios, né? E no final do processo de desestatização, no final da década de 90, nós tínhamos esse desafio. Depois foi conectar as pessoas, né, com celulares, e agora vem esse desafio de conectar as coisas. E aí a gente não está falando mais da ordem de centenas de milhões, que são os brasileiros, 210, mas a gente está falando da ordem de bilhões de coisas. E isso certamente, como foi colocado aqui, considerando esses dados com o Big Data sendo processados na nuvem, isso vai gerar uma demanda por energia muito grande, considerando também a transversalidade dessas soluções dos diferentes setores. E aqui a gente tem que lembrar também que as pessoas nunca utilizam a tecnologia apenas da maneira que os engenheiros, né, a projetam. Então, a criatividade humana sempre tem um papel muito relevante após, né, a oferta dos serviços. Bom, além disso, aliás, quando o meu predecessor estava aqui, falando sobre inteligência artificial, eu me lembrei um pouco daquelas que a economia fala, daquelas GTPs, né, que são as General Technology Purposes, né? E como foi a eletricidade, como foi a máquina a vapor, como foi a internet, e o 5G, ao catalisar todas essas novas tecnologias,
como inteligência artificial, robótica, computação em nuvem, Big Data, isso certamente também significará uma tecnologia que será muito transversal e será, digamos assim, irá muito para além do setor de telecomunicações. Bom, eu também não posso te falar aqui, eu acho que o André Peptoni, meu amigo, acho que ele já cansou de me ouvir falar sobre esse tema, mas é um tema intersetorial, que é a questão dos postes, né? Parece uma coisa não muito comparando quando a gente fala de 5G e postes, né? Parece até um paradoxo, mas na verdade não é, porque essas infraestruturas passivas, elas são cada vez mais importantes, né, para a própria oferta de serviços de telecomunicações. Hoje os postes de muitos municípios, de São Paulo é uma das maiores evidências disso, eles estão congestionados. Aquela área de 50 centímetros do poste, onde em teoria você pode fixar até 5 ou 6 pontos de fixação, né, ela ficou totalmente tomada por um uso e ocupação totalmente desprovido de regras e de boas práticas. Isso causa uma série de danos, não apenas reputacionais e de imagem para os dois setores, mas também de responsabilização. Não à toa o Ministério Público Federal tem falado sobre isso. Existe risco à vida caso algum fio desse drop ou possa estar eventualmente energizado. Então, os dois setores têm conversado muito, em particular as duas agências, a ANEEL e a Anatel, estamos trabalhando na renovação, na reedição de uma resolução conjunta, a resolução 004 de 2014, que fixa as questões de uso e ocupação dos postes, de modo que a gente tenha condições isonômicas para a ocupação dessa infraestrutura passiva, mas ao mesmo tempo que essa ocupação se dê de forma ordenada. E o que a gente tem no Brasil pelo menos são 10 milhões de postes que, em teoria, seriam elegíveis, né, precisariam ser endereçados a essa ocupação desordenada. E isso, em cálculos iniciais, significaria algo da ordem de 20 bilhões de reais. Então, isso não é receita nova, isso é custo. Então, a gente tem que pensar como fazer desse limão uma limonada. E uma das questões que nós temos tratado no da área técnica ainda, a resolução ainda irá para consulta pública, na ANEEL está sob a relatoria do diretor Efraim, na Anatel do conselheiro Moisés Moreira, mas é pensar talvez num operador neutro, né? Alguém, em alguns casos, que possa ter uma permissão, por exemplo, evidentemente que o ordenamento jurídico ainda precisa ser trabalhado, para explorar essa área do postes e através de tecnologias que você pode passar, às vezes mais de 500 pares de fibra num duto de 65 milímetros, isso poderia ser uma alternativa de fazer esse uso do poste business, fazer através de incentivos, a gente tanto dá uma contribuição para o cenário urbanístico de muitas cidades, mas ao mesmo tempo criar aí um negócio, considerando que hoje essa receita aqui, 60%, ou acho que 60% ou 40% vai para a modicidade tarifária, isso hoje não traz tanta atratividade também para o setor, para as distribuidoras de energia elétrica, uma vez que existe essa modicidade tarifária e muitas vezes existem ali infraestruturas sendo instaladas sem qualquer tipo de prévia autorização da distribuidora de energia elétrica. Então, eu acho que nós estamos pensando aí, o André tem conversado bastante sobre realizarmos um sandbox regulatório em alguns lugares do país, de forma que a gente teste a possibilidade dessa solução. E isso é importante, falando também, porque os setores, eu vejo muita convergência entre os setores de telecomunicações e energia. Acho que soluções integradas entre esses dois setores serão cada vez mais apresentadas. Quando eu vi a apresentação também, eu anotei alguns dados que me foram passados, que eu queria rapidamente dividir com vocês aqui, sem esgotar meu tempo por óbvio. Falando apenas alguns exemplos, né? A Claro, hoje em dia, uma das maiores operadoras do Brasil, ela tem 58 usinas em operação e outras ainda estão sendo construídas. São usinas solares, né, hidrelétricas e de biogás. E os dados declarados pela prestadora identificam que 55% do seu consumo, né, do consumo interno da sua operação, se dá a partir de fontes renováveis. E, sobretudo, solar, ela tem mais de 400 mil painéis instalados e esse número só vai aumentando, né? Em
em 7 estados da federação, as antenas, né, os sites, as estações rádio base, né, a infraestrutura do site, junto com a torre, eles já operam prioritariamente a partir de energia renovável. A Vivo, por sua vez, anunciou ter consumo totalmente apoiado em energia renovável, né? Que aí, nesse caso, é obtida tanto no Mercado Livre como em geração distribuída. Já a Algar Telecom, que é uma empresa que atua predominantemente no Triângulo Mineiro, em algumas regiões de São Paulo também, de Goiás, ela, além de usinas fotovoltaicas, ela possui projetos de sites, né, antenas, de telecom com energia solar conectada à rede elétrica na região, sobretudo ali de Uberlândia, né? Bom, e isso além de outros projetos de expansão de consumo de energias renováveis. Há um caso interessantíssimo que foi recém-anunciado, a doutora Ana pode falar também melhor, Paula, sobre o caso de um acordo firmado entre a Enel, a TIM e a Leonardo, são 3 empresas italianas. Aliás, o CEO da TIM falou para mim que isso seria impossível acontecer na Itália. Lá, esses 3 setores jamais sentariam na mesma mesa, só aqui no Brasil mesmo. Então, que bom que aconteceu isso. Eu acho que a Paula vai explorar um pouquinho mais sobre essas soluções tecnológicas que podem ser integradas e ofertadas de forma conjunta para suporte de modelos como cidades inteligentes, seguras e resilientes, né? Então, eu vejo também um atendimento de novas demandas urbanas, né, com esse caminho de simplificação e de convergência. Não será uma surpresa que em pouco tempo as próprias contas aí, as faturas digitais já venham conjunta entre os 2 setores. Não vai ser uma surpresa a partir das sinergias que há entre esses 2 setores que são transversais. Bom, são essas as considerações que eu queria trazer inicialmente, para também não aqui fazer o uso do tempo indevido e também não deixar de ouvir os colegas do painel. E quero aqui cumprimentar também todo o setor elétrico, na pessoa, de novo, do presidente, do diretor-geral André Peptoni, do LINC. Acho que essa atuação institucional conjunta que as 2 agências têm sido feitas, têm realizado, é importante até para o próprio amadurecimento do Estado regulador no Brasil. Passo a palavra, então, ao próximo palestrante. Boa tarde a todos. Eu me chamo João Garcia, sou presidente da Sinergia Cooperativa de Maringá. Na verdade, nós somos a primeira cooperativa de geração compartilhada do estado do Paraná. Hoje eu tenho a agradecer não só ao Reut Bank, ao Lucas, ao pessoal da ANEEL, principalmente, não só por estar presente aqui no evento conosco, mas também pela própria resolução, que não seria possível estar aqui se não fosse a 482 e a 687, né, que é a resolução que prevê a geração compartilhada, esse modelo de negócio que a gente desenvolve aqui no nosso país. Eu venho do associativismo, sou produtor rural, participo também da Sociedade Rural Jovem de Maringá, do Núcleo Setorial de Energia Solar, da ASSIM, que é a Associação Comercial de Maringá. E eu venho trazer para vocês a experiência que nós temos na geração distribuída, mais especificamente na geração compartilhada, e quais oportunidades nós podemos trazer para esse setor, inclusive até mesmo para as empresas de telecomunicação, que, como já falado anteriormente, utiliza muito a geração distribuída e pode ampliar isso ainda mais baseado no modelo de negócio cooperativista. Existem várias cooperativas de geração compartilhada no país, porém, não, pelo que nós podemos notar, muitas cooperativas elas atuam de forma bastante limitada, muitas vezes acredito por não entender todo o aspecto do cooperativismo e da legislação cooperativista, o que ele pode proporcionar para o setor de energia. A Sinergia Cooperativa, ela propicia, por exemplo, acredito aqui que todos tenham unidades consumidoras em baixa tensão,
ela propicia que qualquer pessoa, sem fazer nenhum tipo de investimento, possa ter acesso à energia renovável, gerado por nossos também cooperados geradores, que podem ser produtores rurais, empresas ou usinas até 5 megas, como diz a legislação do setor. Então, pessoas podem ser cooperados consumidores, que vêm a ter acesso a essa energia, uma energia, um crédito de energia democrático, onde sem fazer nenhum tipo de investimento, sem ter que ter um telhado viável, sem ter que, muitas vezes, numa situação de poder investir no seu próprio negócio e não ter que se descapitalizar com equipamento de geração de energia, pode ter um desconto de 10% a 20% sem variação de bandeira tarifária. O que traz uma oportunidade nesse negócio de termos, então, empresas gerando energia com usinas de até 5 megas e, através de uma cooperativa de geração compartilhada e da locação dos equipamentos para essa cooperativa, compartilhar esses créditos gerados e, contudo, conseguir explorar comercialmente o equipamento. E muitos podem pensar, mas isso é comercialização de energia no mercado regulado? Não, não é. Uma vez feito isso por uma cooperativa, isso tem o nome de ato cooperativo, que inclusive não é considerado operação de mercado. O que tem muitos entendimentos hoje no nosso país que infelizmente levam a tributar essa forma de compensação de energia entre cooperativas, porém de forma equivocada. E é justamente isso que a gente que é uma oportunidade muito grande para a Cinerg estar aqui. Eu, no caso, representando também o núcleo setorial de energia solar da ACIM, de Maringá, justamente para trazer aqui um convite a um debate mais amplo, uma vez que a gente tem uma resolução normativa, a gente tem uma regulamentação do setor bastante favorável para a GD. O que acontece hoje é que existe um desencontro entre os estados e a União, uma vez que muito se preocupa o setor debater a taxa de uso do sistema de distribuição, que nós não somos contra, pelo contrário, nós somos a favor, porque nenhum tipo de subsídio é sustentável economicamente, porém a gente teria que debater aqui a questão dos tributos nos estados. Sabemos que tem alguns estados que não cobram, não tributam a geração compartilhada, como o Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas, por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem uma tributação, na verdade, tem a pior tributação do país sobre o cooperativo, sobre a geração compartilhada, que abrange também o ato cooperativo, mesmo tendo uma legislação específica. E o porquê disso? Quando a gente vai no Estado, inclusive aqui o Estado está presente através do João Augusto Branco Cobra, que a gente fez o convite para ele pôde participar, então vai levar um puxão de orelha para casa. A gente tenta levar isso para o secretário da Fazenda, tenta levar isso para o Estado, porém, muitas vezes, como aconteceu recentemente no Mato Grosso, acaba tendo a questão, mas isso é um conselho federal, é o convênio do CONFAS, o governador, o secretário de Fazenda não pode isentar para não ter problemas jurídicos depois. Aí o pessoal da ANEEL, o pessoal da União, muitas vezes acabam jogando para o Estado. O fato a TUSD não impacta o setor, o que impacta o setor é o ICMS. Então fica aqui um convite para que todos que tiverem interesse em conhecer melhor a geração compartilhada possa estar debatendo junto com nós e para deixar esse mercado que é tão novo e promissor crescer. A gente tem aí resolução desde 2015, mas a gente ainda tem um crescimento, uma participação muito singela no mercado. Eu quero agradecer a todos e dizer que seria muito prazeroso para nós ter vocês juntos participando da geração compartilhada também. Muito obrigado. Bom, primeiramente,
Obrigada pelo convite, Lucas. Um prazer estar aqui. É meu primeiro evento também, desde março de 20. Então, parabéns aí pelo evento. Cumprimento a todos aqui presentes, também quem está nos assistindo de maneira virtual, né? Eu trouxe um videozinho, não sei se a gente pode... Mais de 40 tecnologias inovadoras no mesmo lugar, em uma iniciativa inédita na América do Sul. O Urban Futurability está transformando a rede elétrica da Vila Olímpia, em São Paulo. Desenvolvido em nosso Innovation Lab, com investimento de R$ 127 milhões. Utilizando tecnologias disruptivas da indústria 4.0, criaremos uma nova era. Uma réplica em 3D e sensores instalados na rede elétrica nos permitem prever manutenções utilizando algoritmos que contribuem para a detecção de falhas com imagens, termografia e inteligência artificial. Vamos construir a cidade digital que une a inovação e a sustentabilidade. Trabalhando em parceria com associações, poder público, startups e outras utilities. Tendo o compartilhamento de dados como a chave para criar soluções e novos negócios. O projeto, além de gerar valor para a sociedade, é o primeiro passo para a construção de uma rede digital e uma mega cidade sustentável. Bom, eu acho que não tem como quando a gente fala sobre novas oportunidades, novas tecnologias vem junto, né? A gente só cria oportunidades com novas tecnologias. E esse é um projeto onde, de fato, aí, com recurso aí de P&D, a gente está testando 40 tipos de tecnologias diferentes. E quando a gente pensa, né, em modernização do setor, isso está incluído, né? Transição energética, novas tecnologias, digitalização. A gente está se deparando cada vez mais com recursos energéticos distribuídos. Então, estamos falando da geração distribuída, estamos falando da mobilidade elétrica, baterias, resposta da demanda. E para isso, a gente vai precisar de uma rede resiliente, uma rede bastante digitalizada, uma rede com autocontrole. Então, nesse ponto, quando o Leonardo falou, né, a gente está muito associado também à questão de tráfego de dados, do aumento da demanda, né, da conectividade. Então, passa também aí por uma integração com o setor de telecom, né, porque para a gente poder ter a comunicação em tempo real com o centro de controle, a gente vai precisar da infraestrutura. Então, de fato, essa conversa, essa concatenação, né, quando a gente tem essas novas tecnologias junto com a infraestrutura de telecom, ela é muito importante, porque isso, com certeza, beneficia a eficiência, a redução de custo, o empoderamento, né, do consumidor, que a gente fala bastante, né, do empoderamento do consumidor. Tem uma frase, né, que o André comenta muito, que eu gosto bastante, né, que ele fala, né, que a regulação deve facilitar a evolução do setor e eliminar barreiras, né, que é porque para permitir o desenvolvimento tecnológico, né, com as demandas sociais, ambientais. Então, eu vejo bastante a ANEEL, né, fomentando isso, né, que a gente sempre busque inovações tecnológicas, porque
com isso vem a eficiência do setor. A prova disso são as fontes renováveis, né, o crescimento, que eu acho que está consolidado. O Brasil tem um potencial enorme, acho que a sociedade ganhou muito com isso, né? E quando o Leonardo comentou a respeito do operador neutro, eu acho que sim, esse é um caminho. A gente tem que tentar fomentar isso, né? O operador neutro é uma saída, incentivar o compartilhamento de fibras, né? É importante aí para o nosso setor. Então, eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido. E a respeito que foi comentado, né, do acordo que a gente fez, né, com a TIM, nesse sentido, né, um acordo onde a gente vai buscar aí cidades, desenvolver cidades inteligentes, associado com desde mobilidade elétrica, iluminação pública, GD também está incluído. Então a gente está se unindo, né, para fomentar isso cada vez mais. E quando a gente conversa a respeito desses desafios, né, não tenho dúvida o papel aí fundamental do setor elétrico, como do setor de telecom, para suportar esse crescimento dessa demanda. Eu acho que a pandemia ela acelerou muito essa questão, né, da transição energética, da modernização do setor. Então, eu acho que a gente está nesse caminho. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada aos participantes do painel. Quer comentar, Leonardo? Obrigado. Eu queria só deixar talvez uma provocação, tendo em vista que a gente tem uma plateia tão qualificada aqui, é que, ao menos no setor de telecomunicações, talvez se você olhar o contexto, e ele não fica distrito ao Brasil. Você tem, de um lado, eu não sei se isso se repete no setor de energia, mas de um lado você tem margens de EBITDA que eram decrescentes, agora estão mais estáveis, porque as operadoras têm têm otimizado muito em termos de custo. Mas, de outro lado, você tem um tráfego de dados, você falou tráfego de dados, que aumenta exponencialmente. A receita, ela caminha horizontalmente, ela não cresce tanto. E esse tráfego de dados, ainda que cada vez mais ele possa ficar perto dos usuários, através de uma arquitetura de rede que priorize Content Delivery Networks, né, os CDNs, mas esse aumento do tráfego, que é exponencial e que vai aumentar com a internet das coisas, ele gera pressão de maior capex, maior investimento. Então, essa junção margem EBITDA estável e mais capex, matematicamente, significa menor retorno sobre o investimento. E aí, como é que o setor de telecomunicações, historicamente, não apenas no Brasil, mas no mundo, tem endereçado esse desafio? Esse desafio foi endereçado muito através de consolidação. Consolidação, sobretudo, horizontal, na mesma, digamos, camada da cadeia de valor do ecossistema, né? Agora mesmo, eles estão percebendo uma consolidação que está sendo bastante falada no setor de telecomunicações, da Oi Móvel, por as outras 3 grandes empresas mais conhecidas. Houve também, e essa consolidação foi muito para aproveitar as economias de escala, né? O setor de telecomunicações também já começou numa outra vertente, tendo uma consolidação vertical da cadeia de valor, né? A AT&T comprando a Time Warner nos Estados Unidos, para aproveitar economias de escopo, tendo em vista que os conteúdos são cada vez mais vistos, né, nos smartphones. Mas esse processo de consolidação ele pode ser a única resposta para os desafios do setor, até mesmo porque há um limite para isso, e competição é um dos pilares mais caros no arcabouço do setor de telecomunicações. E aí, concatenando com a outra apresentação novamente, o 5G talvez, ou certamente, ele oferece novas possibilidades de exploração conjuntas através da digitalização das cadeias de valor de outros setores, né? Agora, a provocação que eu deixo, e aqui vale tanto para o setor de telecomunicações como o setor elétrico, é como juntar os especialistas, né? Porque o setor elétrico entende bastante dos seus problemas, o setor de telecomunicações às vezes não entende dos problemas do setor elétrico, entende de conectividade. Então, acho que esse é um grande desafio que o setor de telecomunicações também tem com outras indústrias, a indústria 4.0 como um todo, e eu espero
que fóruns como esse, eu já parabenizo o Rock Bank, servir também para catalisar esse tipo de interação entre os dois setores, que com certeza vai ser crescente e vai ser cada vez mais intenso. Obrigado. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, 15 minutinhos para um café, e já retornamos aqui para os 2 últimos painéis do dia. Obrigada.